Tudo jóia? Então vamos fazer um estudo bíblico hoje sobre a criação. E nosso desejo é que as pessoas sejam salvas, que as pessoas entendam o processo de Deus. Ei, Tarcísio, tudo bom? Saudade de você. Que bom que a gente vai estar junto aqui, né, Tarcisinho? Saudade de você também. A intenção minha é gravar essa live, deixar salva, ser um instrumento aqui de divulgação da palavra de Deus. Nesses momentos em que a grande notícia é uma má notícia, né? Em que as pessoas divulgam mais o que é negativo, mais o que traz tristeza. Nada de melhor de nós trazermos uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, né, Marusa, Fabiana, que bom vocês estarem aqui conosco. Então esse é o propósito desse estudo bíblico. Várias pessoas nesse período de confinamento, de isolamento social, têm me pedido estudos bíblicos, né? E isso é uma felicidade enorme, isso é uma bênção, uma graça de poder cooperar e impactar vidas com a palavra de Deus. Que afinal de contas, esse é o comissionamento de cada um de nós, não é verdade? Pregarmos a palavra de Deus, sermos instrumentos dele. Né, Fá? É isso mesmo. Nós estamos aqui para expandir esse reino, essa expressão de Deus por meio do nosso viver. Nosso viver não é um viver de temor, não é um viver de medo, de ansiedade. Nosso viver é um viver de vitória. Ei, Lucas, vem cá. O Lucas pegou um instrumento ali para mim. Ei, Teté, tudo jóia? Então, hoje eu programei falar para vocês uma mensagem sobre os 7 dias da criação. Mas, bom, Teté, manda abraço pro esposinho, viu? Mas falar de uma forma nova, uma forma envolvente que você vai identificar o seu processo de salvação, ou aqueles que ainda não experimentaram a salvação na vida deles possam entender qual que é o plano de Deus. O que está ali contido nos 7 dias da criação, o que foi preparado para cada um de nós em cada um daqueles dias, o que Deus quer para nós naquele parte que ele deixou registrado na Bíblia, né, em Gênesis, principalmente Gênesis 1, né, que nós vamos trabalhar hoje. E a depender da graça de Deus, a depender assim do que o Senhor nos direcionar, a todos nós, direcionar a mim. Ei, Peu! Ó, o Peu entrou. Bom, amigo, o que Deus direcionar para mim, direcionar para vocês, a gente vai conduzindo essa live, vai conduzindo esse estudo bíblico e vamos crescendo juntos, tá bom? Então, assim, o que eu queria compartilhar com vocês hoje é a respeito de Gênesis, os 7 dias da criação. E ali a maior parte das pessoas, quando leem essa passagem bíblica e quando nós lemos também até para nossos filhos, eu fiz isso muito com o Lucas, com a Esther, eu tinha colocado uma música aqui, deixa eu dar uma pausa. Quando eles eram pequenininhos, então nós contávamos a história da criação, do primeiro dia, do segundo dia, e geralmente aqueles livros ilustrados, não é? Eu acho que vocês tiveram essa experiência na vida de vocês com seus pais, mas por detrás dessas palavras, de uma forma assim metafórica, há uma mensagem de salvação para nós, né? Deus, sendo eterno, ele conhece toda a nossa história. Por que Deus ele é tão compreensivo conosco e por que nós, às vezes, não compreendemos as pessoas? Porque quando eu converso com alguém, quando eu tenho talvez um embate, um desentendimento com alguém, até minha filha entrou, eu vejo a pessoa naquele instante, eu vejo a pessoa naquele momento. Então, naquele momento, vem em mim um sentimento de raiva, ou vem um sentimento de revolta, de defesa, ou de alegria, de contentamento. Mas quando Deus nos vê, quando eu estou aqui manifestando algo, quando eu estou falando algo, Deus enxerga toda a minha história. Deus enxerga como foi minha manhã,
Deus enxerga que eu talvez sofri uma humilhação no meu trabalho, Deus enxerga que talvez eu esteja com uma dor de cabeça, com uma dor na coluna e aquilo me trouxe um mau humor. Então Deus me enxerga profundamente, então por isso que Ele é capaz de me compreender. Então quando Ele fala em Gênesis 1, capítulo 1, Ele fala da criação, Ele está fazendo um convite para nós. Qual convite é esse? O apóstolo Paulo, ei Pri, amém, aleluia, Deus enxerga toda a minha história, é isso mesmo. E a Fá entrou, depois eu queria que a Fá colocasse aquele convite, Fá, para nós falarmos juntos aqui, tá bom? Ah, já pôs, ela é rápida. Para me ajudar aqui com vocês e estarmos juntos nessa jornada de estudo bíblico, tá bom? Daqui a pouco ela entra aí. Mas o que eu ia falar para vocês é que é um convite para Deus. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele falou assim, de novo, Juliana, minha prima. Ah, não, Juliano. Ele fala o seguinte, de novo eu sofro por vós as dores de parto. Ei, Fá! Ei, amor. Só um minutinho, deixa eu fechar aqui uma porta. Vai lá. Então ele fala assim, de novo eu sofro por vós as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Então a Júlia é prima mesmo. Eu vi Juliano. Eu Beijão pra vi você, que era a Ju. Ju Nogueira. Saudade de você, viu? E como que tá a Vitória? A Bruna entrou. Oi, Bruninha. A Bruninha foi monitora de coach. Então, Roberta, sejam bem-vindos. Roberta, A Pri. bem-vindos. É verdade. Hoje O nós que o vamos Paulo falar a escreveu palavra ali. de Oi, Deus, né, Fala. amor? Nós vamos Isso compartilhar a mesmo. palavra do Senhor. Eu estava falando aqui, Eu tô como Fá. sua convidada hoje. É, você vai nos impulsionar. E Fá tem feito um trabalho maravilhoso aí no Instagram, com lives todas as quintas-feiras, às 9 horas. E tem ajudado muita gente. Os testemunhos que nós temos ouvido de pessoas sendo transformadas. Né? Ontem ela falou sobre autorresponsabilidade. É Nós, tão. nós É dois. nós, né? Eu dei uma ajudinha, você é a nossa estrela. Então, tem sido grandioso. E como nós temos a palavra de Deus constituída em nossa pessoa, nosso interior, é indissociável o nosso discurso Certa. com a palavra de Deus, né? Isadora, Bruna, Bruna. amém. Ô, Fá, deixa eu só pegar o link aqui, que eu lembro quando eu É, fazia júri e eu deixava um link parado, aí o jurado vinha para mim e falava assim, doutor, eu preciso que o senhor feche aquele assunto. Então eu aprendi sempre a fechar os assuntos, né, não deixá-los abertos. O Tribunal do Júri, mais de 10 anos fazendo júri, me deixou assim calejado nesse aspecto. E eu estava falando, Pazinha, que Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Gálatas e disse que de novo sofria as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Então, o propósito de Deus é que Cristo seja formado em nós. amém. Ele era o unigênito do Pai, e depois, com a sua morte e ressurreição, ele se tornou o primogênito do Pai. Primogênito. Por quê? Porque nós nos tornamos os seus muito irmãos. Então, esse é o início, né, que eu queria passar para vocês. E hoje a palavra vai estar baseada em Gênesis capítulo 1, e a partir dessa passagem nós vamos firmar um sólido fundamento para avançar por toda a Bíblia e entender o plano de Deus, o que Deus deseja de cada um de nós. Deixa eu te falar Os alguma coisa. capítulos. Oi, Fá. Sua conta é privada, então eu tô recebendo algumas mensagens aqui de convidadas que eu fiz. Aí eu mandei o link da sua conta. Falaram que não conseguiram entrar, porque sua Eu conta é tirei, privada. Fazinha. Aí eu Eu tirei abri. esse privado.
Ah, ótimo. Eu tirei. Ao Aqui, acabou Sérgio, de meu amigo escrever, Sérgio. entrei. Ei, Sérgio. Ô, Beijo, Sérgio, Sérgio. meu amigo, depois eu lembrei o que você falou sobre os, perdão, perdoar 7 vezes 7, 70 vezes 7, e me tocou muito que é um processo, que 70 vezes 7 nem sempre quer dizer perdoar infinitas vezes a mesma pessoa por coisas diferentes, né? E me tocou muito quando você falou aquilo, que é, na verdade, perdoar. Às vezes a pessoa só te fez mal uma vez, você não tem mais contato com ela, mas é um processo, né? O perdão, é um treino. Uhum. É isso Me mesmo. tocou muito aquele compartilhar seu, foi maravilhoso. Mas o nosso projeto aqui é o seguinte: a gente quer transmitir uma palavra de paz, uma palavra de esperança, uma palavra que venha te dar sustentação. Olha, eu vou falar para você, abre o seu coração para as minhas palavras. Nós sofremos porque desconhecemos o plano de Deus para nossas vidas, né? Verdade. Imagina uma situação do passado aí que você ficou muito ansioso. E hoje, passado um ano, passados 2 anos, a situação está resolvida. Se você soubesse que a situação estaria resolvida hoje, será que teria sofrido o tanto que sofreu nesse passado? Aquela época? Eu acredito que não. Então, o que a Bíblia diz para nós é exatamente isso que vai acontecer conosco. Qual que é o resultado? Qual que é o caminho? Por que eu me casei com a Fabiola? Hein, Fá? Por Responde quê, essa. amor? Porque a Fabiola é a medida É linda. certa para me conduzir ao reino dos céus. Amém. Não é? Além de ser linda, maravilhosa, uma baianinha meiga, né? Mas ela é a medida certa para me conduzir para o reino dos céus. As circunstâncias que hoje vivemos são exatas, são necessárias para nos conduzir à vitória. Eu tive uma perda financeira razoável, né? Porque eu tinha investimentos na bolsa de valores e eu fiquei orando ao Senhor. Senhor, qual que é o teu propósito de eu ter tido essa perda? Qual é o teu propósito? Então o Senhor respondeu para mim, falou assim, Marco, quando a igreja em Jerusalém surgiu, você vai ver lá em Atos, capítulo 1, capítulo 2, 3, era uma igreja linda, que todo mundo admirava. Só que os crentes que ficavam em Jerusalém não saíam de Jerusalém, não saíam para pregar o evangelho. E o comissionamento em Atos 1:8 que Jesus deu é que eles deveriam pregar o evangelho até os confins da terra. Mas eles, no máximo, eles iam até o vizinho. Então, Deus preparou um despojamento dos bens deles e depois uma perseguição que fez com que os crentes se espalhassem por toda a região e novas igrejas surgissem em outras cidades. Então, foi essa a resposta que Deus deu para mim. Falou assim, Marco, eu estou te despojando. Eu estou tirando você das raízes desse mundo para você ficar liberado, porque eu tenho para você um novo céu e uma nova terra, né? Então, o que Deus tem para você que está ouvindo a gente é um novo céu e uma nova terra. Amém. Por isso está vindo tanto sofrimento, tanta dor, porque Deus quer tirar nossa esperança desta terra, mas não tirar nossa esperança do que está por vir. Porque o Nossas que está por raízes, vir, né, Fá? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nem jamais jamais penetrou penetrou no em coração coração humano. humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sim, Me diga aí, Fá, você ama a Deus? muito. Amo Então Deus muito tem ao Senhor. preparado algo maravilhoso para você e para mim, não é? Olha, quando eu comecei a namorar o Marco, um dia ele falou para mim assim, ainda estava tendo as experiências dele com Deus e falou: "Eu tenho medo de um dia vou te expor um pouco, hein, amor?" Uau! Falou assim: "Tenho medo de você falar que ama mais a Deus do que a mim." Porque ele ainda estava iniciando as experiências, isso há mais de 20 anos atrás, as experiências dele com Deus. Eu respondi para ele: "Não se compare ao meu Deus. Eu amo muito mais ao Senhor do que a você."
Era muito Verdade. mais fácil eu abrir mão. Não era fácil, mas eu abriria mão certamente do Marco, né, de tantas outras coisas pelo Senhor, ainda que com dor, né? E graças a Deus o Senhor ele tem honrado essa escolha. E hoje eu vejo Marco, né? E na época eu falei assim, e vou te amar muito mais. O dia que você puder falar a mesma coisa para mim, que ama mais o Senhor do que eu. Pouco tempo depois, ele diante de muitas experiências que ele teve com Deus, ele falou para mim assim: você arriscou de namorar uma pessoa, de começar um relacionamento com uma pessoa que ainda não tinha o Senhor. Eu falei assim, bonito. Mas eu ainda ouvi essa. Tamanha foi a intimidade dele com Deus e a importância que ele deu, né, a esse relacionamento com Deus. Opa. Eu amo muito ao Senhor. Hoje eu sei que cada um de nós é a expressão de Deus, né? E Amém. juntos nós formamos a multiforme sabedoria de Deus. Então eu posso afirmar que eu amo ao meu Deus e amo a Fazinha tão quanto, né? Porque ela é a porção de Deus reservada para mim. Né, Amém. Fá? Hoje a gente com esse entendimento que nós somos células desse grande corpo de Cristo, né? A igreja. Então não tem como eu dizer que amo a Deus e não amar o irmão que eu vejo. Uhum. Porque se eu fizer isso, eu sou mentirosa. Então, eu dizer que amo a Deus, mas não conseguir amar o meu irmão. Então, se você não está amando, e eu não vou dizer isso porque em alguns momentos da minha vida eu já tive essa experiência de não amar, né? E hoje, Uhum. graças a Deus, apesar de às vezes não conseguir ter maturidade ainda para relacionar da maneira correta, né? Mas eu peço sempre ao Senhor, eu sei que isso não está no Senhor. O eu não amar os irmãos, O não Glauber amar as falou pessoas. exatamente. Exatamente, Fazinha. E vamos dar o início ao nosso estudo bíblico? A gente tem Vamos. muito conteúdo aqui para dar e a 7. intenção é que hoje seja lançado esse firme fundamento e nós continuemos, né? Tem tanta live aí rolando, tanto ensinamento, tanto aprendizado, e por que não nós voltarmos nossos olhos para o fundamento da nossa vida, né? A história da nossa vida que está ali na Palavra do Bíblia, Senhor. a palavra do Senhor. Então, Fá, vamos abrir nossas Bíblias, se você tiver uma Bíblia aí perto de você, vamos abrir em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que fala o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a Pera. terra, Vou né? abrir a Bíblia Essa, online. pa- essa passagem bíblica, ela quis dizer o seguinte: céus e terra são extremidades, céu e terra, ou seja, criou Deus tudo. Porque o hebraico, o vernáculo no qual a Bíblia foi escrita, ele era muito limitado, ele não tinha palavras rebuscadas como o português, como cosmos, universo, então ele tinha que usar de arranjos. E um arranjo que o autor encontrou foi escrever os extremos. Então Deus criou tudo, tudo que está entre os céus e a terra, Deus criou. Então, isso Uhum. diz respeito a uma eternidade passada, a uma eternidade onde Deus iniciou toda a sua obra. Então, ele criou a terra. E continua no versículo 2 dizendo que a terra, porém, estava sem forma e vazia. A tradução mais exata para essa passagem é: a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Então, entre o que Deus criou e o segundo versículo, há uma infinidade de tempo, um tempo ainda não calculado, mas um tempo muito relevante, em que essa obra de Deus ela foi danificada. Então, ela foi danificada e tornou-se sem forma e vazia, ou seja, tornou-se um caos. Tornou-se um caos. Um dia a gente pode falar um pouco sobre o que está contido em Gênesis, entre Gênesis 1 e Gênesis 2. É muita coisa. Vocês não imaginam. Então, a partir de Gênesis 2, há uma obra de restauração. E fala o seguinte, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o primeiro passo para a nossa salvação é o Espírito de Deus nos tocar. O Oh, Senhor, Espírito de amém. Deus se apresentar a nós, de alguma forma. Alguém prega o evangelho, eu vejo um filme, eu vejo uma live,
eu leio a Bíblia, de alguma forma o Espírito Santo passa a pairar sobre nós. Romanos diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então algo tem que mostrar que eu preciso de Deus. Eu já fui muito arrogante, eu já fui muito prepotente, alguém que ignorava a existência de um Deus. E isso só me trouxe infelicidades, só me trouxe tristezas, né, Fá? Fá chegou a conhecer o velho Marco, né? Um Marco que não tinha um Espírito de Deus pairando sobre ele ainda, né? A gente foi colega de faculdade, estudou na mesma sala, e ele foi o primeiro colega para quem eu preguei o evangelho. E quando eu preguei o evangelho para o Marco, eu li um livrinho, por isso, não cessem de pregar o evangelho para as pessoas. Eu li um livrinho com ele, e ele fez a oração que estava escrito no livro, acho que era As Sete Chaves da Vida Humana. Esqueci o nome do Sentido da Vida, esqueci o nome do livro, era um livretinho. E aí, quando Uhum, chegava na parte dos versículos da oração, ele lia, ele orava, fazia aquela oração. E eu tive certeza no meu coração que porque ele confessou com a boca, o Senhor entrou nele. Então, quando alguém entrou. falava assim, ah, o Marco é cético, o Marco não crê em Deus, eu falava, crê sim. E a É, gente era amigo só. e demorou mais ou menos 3 anos, né, Fá, para eu me Dois converter, anos, batizar, né? é, por aí. Então, a gente tem que ter esperança nas pessoas, né? Demora às vezes. E continuando aqui no versículo 3 fala o seguinte: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, para nós, eu falei que eu ia falar dos dias, dos 6, 7 dias da criação, de uma forma que linkasse com a sua experiência de salvação. Por quê? Primeiro, para que eu conheça um Deus, uma luz tem que brilhar na minha vida. Uma luz tem que mostrar que tipo de pessoa eu sou, né? Tem que mostrar a minha consciência, ela tem que ser iluminada, né? Paulo escreveu para Timóteo que muitos, não Vou tendo anotar uma aqui. boa consciência, vieram a naufragar na fé. O Rinaldo deu um alô para nós. Ei, Rinaldo, tamo junto, viu, amigo? E então essa luz, que tipo de luz é essa? É uma luz que mostra a situação que você se encontra, né? Imagina alguém que vive num quarto escuro e é muito feliz nesse quarto escuro. Mas certo dia ele resolve consertar o sistema elétrico da sua casa e liga uma lâmpada desse quarto. E quando ele olha, ele vê que morava em meio a sujeiras, meio a baratas. Então, a ausência da luz nos torna insensíveis ao falar de Deus, nos torna insensíveis em relação à situação deplorável que nós vivemos. Então, por isso, o primeiro passo para a salvação é que haja luz. Haja luz. Que essa palavra hoje seja luz para você. Que você Amém. reconheça a situação que está o seu casamento, a situação que está o seu relacionamento com seus filhos, que tipo de servir você tem feito à sociedade? A sociedade é melhor porque você existe, certo? Então isso precisa de luz. E Deus é luz. Né, Ele é Fá? Quer luz comentar algo e sobre te, isso? e te fez também. E a Bíblia fala que Deus é luz, né? E não há nele treva alguma. E é muito rico. Eu até coloquei aqui o versículo de Gênesis, disse seja luz, fazer essa luz na sua vida e na minha. E no Novo Testamento, o Senhor já fala para você: vós sois a luz do mundo. Eu tenho uma prima que é pastora e ela fala assim: e não é uma luzinha, para de ensinar para as crianças de cantar minha luz pequenina, eu vou deixar brilhar. Ela fala, porque sua luz é muito grande, é a luz de Deus que está É, brilhando em você. Deixa essa luz brilhar. Para de ficar isso ensinando mesmo. que a luz é pequenina. Você é a luz do mundo. O Senhor nos colocou nessa terra para brilhar, mas não para a Amém. Fabíola aparecer, para o brilho da Fabíola aparecer, mas para a Isso Fabíola mesmo. manifestar a luz de Deus no mundo. Isso mesmo, Fá. E quando essa luz brilha em nós, o resultado é separação. Eu ouvi ontem um estudo que fala que em 5 anos a maior parte das empresas no Brasil fecham.
Uma das causas, presumo eu, é o tipo de sociedade que é formada. Uma sociedade entre alguém que é luz e alguém que é trevas não dá certo. Se você crê no Senhor Jesus, se você é luz desse mundo, você precisa ver com quem você está se relacionando. Porque você é luz. E a luz traz separação. Olha só. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, o primeiro passo para a nossa salvação é luz. Nós temos consciência de quem nós somos e o que estamos vivendo. Tá certo? Vamos para o segundo dia? Segundo dia é o seguinte. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve manhã, tarde e manhã, o segundo dia. Então, nesse segundo dia, havia uma claridade agora. Então, Deus colocou o ar, firmamento, ar, e separou águas de baixo e águas de cima. E o que, que é o firmamento? O que, que é o ar na Bíblia? É a obra do Espírito Santo. Então, quando vem uma palavra e te ilumina, uma palavra que traz luz para você, traz consciência, certo? Porque eu estou vivendo, de repente, a dor deste mundo. Não é que eu sou alguém sensível que não me compadeça, por exemplo, com a pandemia do coronavírus. Não é isso. Mas é porque a palavra de Deus trouxe uma luz para mim e disse que há um novo céu e uma nova terra, que há algo extraordinário para mim esperando. E a obra do Espírito Santo, então, ao eu crer nessa palavra, ela entra em mim e traz paz. E traz separação entre águas de baixo, águas sujas, águas corruptas ainda, águas de morte. Um dia nós também podemos falar sobre isso. Hoje não dá para falar, que é muito conteúdo. E águas de cima. Então é a primeira vez que começa a haver uma separação, uma preparação de água potável. As águas de cima estão limpas. E o que está separando? O ar, a obra do Espírito Santo. Então, essa é a Amém. segunda experiência de um cristão, ou de alguém que vai se tornar um cristão. É luz, a palavra de Deus é luz, ela nos ilumina, e a segunda é o operar do Espírito Santo em nós, que Amém. novamente traz mais separação. Essa luz, ela traz um primeiro tipo de separação, e agora o Espírito vem e opera uma separação mais profunda. Por quê? Porque ele está preparando algo extraordinário que vai acontecer no terceiro dia. E você quer saber o que acontece no terceiro dia? Nós Tem vamos como ler comigo. falar Hum. na vida prática cristã Aham. essa separação entre águas de cima e águas de baixo? Tem uma aplicação na minha vida prática? Tem sim. Quando eu pratico um comércio e eu não pago impostos e eu vivo com aquilo, minha consciência está negra, está escura. Aí vem a luz, né? Por exemplo, na Bíblia tem a história de um homem que era cobrador de impostos, né? E roubava também. E ele, quando a luz veio, ele se arrependeu. É um primeiro tipo de luz. Eu falo da Aí, separação entre águas, né? Que essa certo. houve é o segundo dia, Como que é o nome desse haja cobrador? firmamento no meio das águas. Vou falar, como é o nome desse cobrador de imposto mesmo, que era Zaqueu, pequenininho? Zaqueu. Zaqueu. Então, olha só, Jesus falou, eu sou a palavra, ele é o verbo da vida. Então ele veio e falou, ó, Zaqueu, hoje eu vou ficar na sua casa. A luz brilhou para Zaqueu. E quando Zaqueu foi tendo o operar do espírito dele, um operar mais profundo, o que, que ele falou? Olha, hoje eu ganhei luz e eu vou restituir a todo mundo 4 vezes o que eu defraudei.
certo? Então traz uma experiência mais profunda. A experiência do Espírito Santo te permite contemplar agora os céus. Era isso. Então, a luz do Senhor brilhou para mim, é um ponto da salvação, um É aspecto. um, Mas é um quando há caminhar. uma separação, o firmamento tipifica, então, o operar de Deus, o operar do Vou Espírito em mim, operar. que me faz, né, agir de acordo com as virtudes do Senhor, né, nessa terra. Exatamente. Eu conheço uma pessoa que furtou um conjunto de talheres de uma hamburgueria. E depois, Aí, se muito a pessoa tempo tiver assistindo, depois, muito tempo depois, ela escreveu um bilhete e restituiu o proprietário dessa hamburgueria. Então, assim, deixa, quando. deixa eu explicar essa história. Numa brincadeira de jovens, duas amigas pegaram um conjunto de talheres e colocaram na minha bolsa. Apesar de eu não ser uma com aquela brincadeira, e na época eu era nova, né? A gente era solteiro, adolescente, eu deixei. Só que algum tempo depois eu tive minha experiência com Deus, que foi quando eu preguei o evangelho para o Marco. E quando eu preguei o evangelho para o Marco, a gente só foi namorar mesmo 3 anos depois, mais ou menos, né, amor? Foi. Depois de um bom tempo, mas a gente ficou bem amigo, né? E aí, quando a Aham. gente começou a namorar, eu tinha experiências já bem profundas com Deus e eu vi esse talher junto dos meus talheres, eu ainda solteira. E pedi a ele, contei para ele, né? Falei assim: olha, aconteceu isso na minha história, alguns anos atrás, com minhas amigas, e isso me incomoda. Eu tenho vergonha de chegar nesse lugar, nesse trailer, né, de lanche, e devolver o talher. Mas eu quero fazer isso. Aí ele foi comigo, né? Porque eu queria muito devolver, que não era meu. E aí eu escrevi um bilhetinho, porque eu cheguei lá, o lugar estava fechado, pedindo perdão e falando que Deus entrou na minha vida e que Jesus entrou na minha vida e que eu não sentia feliz de estar com o que não era meu, tal, e que aqueles talheres eram daquele lugar. Na época eu não tinha condição, era estudante, mas minha vontade era de restituir igual o Zaqueu fez, né? Pegar lá o quádruplo, dar o dobro, né, do que eu tirei que não era meu. Marco Uhum. Aurélio. Foi o Senhor que me lembrou agora. Cheguei a suar Opa, agora. porque arrepender, né, ou melhor dizendo, confessar, né, reconhecer que você errou é fruto da luz. Agora, ter uma atitude reparatória, uma atitude que dê um bom testemunho de você, é uma obra do Espírito já. É uma Amém. separação entre águas de baixo e águas de cima. É algo mais profundo, né? Amém. Eu preciso clarificar o meu passado. Amém. Eu preciso resolver as pendências do passado. A Vocês luz estão rindo, mostra, né? é, Suei aqui. a luz mostra que eu estava errado, mas o operar do Espírito me traz ação, né? Amém. Por quê? Porque eu preciso passar pelo terceiro dia. No terceiro dia, fala o seguinte: e chamou Deus os céus, e disse Deus também: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num Um só só lugar, lugar. e apareça a porção seca. E assim se E assim se fez. A porção fez. seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: Amém. produza a terra relvas, ervas, e deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Foi a primeira Ouvi, vez que Deus ouvi falou que viu que Deus era que era bom. bom. Ah, foi a Nos primeira dois, vez, né? No é, primeiro dia, então, e no segundo ele não falou isso ainda. tem uma Ah, explicação, uau, não mas eu lembrava. vou deixar E, para outras lives, então aqui foi porque o senão a terceiro gente se dia, perde nessa. a porção seca. Olha, gente, eu falei com ele assim, amor, mas eu sou convidada para entrar na live, para participar com você, mas o que que eu vou falar? Ele falou, não precisa de script, você vai contar experiências. Ele tá me botando na enrascada aqui, hein?
É porque nós dois nos complementamos, né? E é capaz de eu cair aqui muito na explicação, na leitura bíblica, e às vezes perder esse contato experiencial que a Fabíola é rica e traz muito nisso no falar dela. Então acho que nós dois nos complementamos, fica algo mais gostoso, né? Verdade, amor. Eu, às Mas vezes, quero ser mais teórica e preciso da sua ajuda, né? pois é, tamo junto. Recentemente foi comemorado, né, o feriado da Páscoa, né, a paixão de Cristo, a morte, a crucificação de Cristo. E Cristo não permaneceu na morte. No terceiro dia, ele ressuscitou. Então, o terceiro dia trata da ressurreição, trata do surgimento de um novo homem. As águas, águas de morte, eu não falei para vocês que as águas de baixo são águas sujas, águas de morte, e um dia nós podemos falar mais sobre isso, hoje não. Do meio dessas águas surge uma porção de terra seca. E essa terra, ela não é inerte, é uma terra que gera vida. Então começa a surgir uma rudimentar forma de vida, relva. Depois plantas maiores até árvores, árvores frutíferas que dão fruto, né? Que tem semente. Então esse terceiro dia representa a nossa experiência de batismo. Uau! Nós recebemos luz, nós tivemos o operar do Espírito Santo levando-nos a condutas transformadoras e agora nós precisamos passar pelas águas. Pergunta a você que está me ouvindo hoje. Se você crer de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus, o que te impede de ser batizado? Terceiro dia chegou. Dá um testemunho, né? Que Dá eu um recebi o testemunho. Senhor. No meu, o batismo, ele, na verdade, ele é um testemunho daquilo que já aconteceu no seu coração, que é o testemunho de que você crê, né? O Exatamente. E o testemunho de que fruto da e o escolha que você resultado, Fábio, fez. é o surgimento de vida. Quando a gente batiza, nós passamos a produzir vida. Uma Amém. vida divina ainda rudimentar, como uma graminha, mas já é uma vida divina. Porque E no terceiro dia só apareceu as relvas, né? relvas Árvore e também, árvores árvores frutíferas também. frutíferas. E viu Deus que isso era bom. Agora vamos no versículo 13. Vamos correr que está acabando nosso tempo, Fá. Vamos. Houve tarde de manhã o terceiro dia. Disse também Deus. E vocês perceberam que sempre fala primeiro tarde e depois manhã? E essa palavra tarde aí, na realidade, é noite. Então, se a gente fosse traduzir literalmente do hebraico, houve noite e dia. Noite e manhã, o primeiro dia. Então, a Bíblia, ela vai ter sempre esse movimento de noite para o dia, de treva para a luz. Sempre um movimento ascendente, um movimento de salvação. Amém. Por isso que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se Se renovam. renovam Todas as manhãs. Se o todas dia as hoje manhãs. não foi bom para você, se você teve desapontamentos, alguma discussão, algum fato que lhe trouxe dissabor, lembre-se, amanhã as misericórdias de Deus se renovam para você. Amém. E no quarto dia, vamos lá, Fazinha. Quarto dia, disse Qual também versículo Deus, você tá? 14. Você que está Tá. acompanhando com a sua Bíblia aí, Gênesis É, é, 1,14. eu coloquei na online a minha. Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e o colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas.
E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Aí você me Novamente, pergunta, aqui é a separação, né? houve separação no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto? Por quê? Está repetindo? Não. O que está mudando é a profundidade da transformação. No primeiro dia, a luz era uma luz difusa, uma luz que te iluminou, uma luz que mostrou que havia sujeira no seu quarto, uma luz que sensibilizou a sua consciência. Agora, a luz do quarto dia é uma luz definida, é uma luz focada, é a luz do sol. Quem já pegou uma lupa e colocou, né, a exposição da luz solar e ela consegue focalizar os raios solares e você coloca numa folha de papel e queima a folha de papel com a luz solar. Quem já fez isso? Né? Você já Eu fez, também já fiz. Fiz queimando brinquei, né, de graminha. lupa. Então, a luz do quarto dia, Fá, é uma luz mais intensa. Agora, você já passou para a luz do primeiro dia, a separação do segundo, a ressurreição do terceiro, está pronto para ter experiências mais profundas em Cristo. Né? Como o Paulo falou, leite vos dei de beber. Agora já Somente. não é mais leite. Você pode comer comida sólida. Já está pronto para degustar as riquezas de Cristo, as profundidades de Cristo, para encarar uma leitura bíblica, para ler um livro cristão, para iniciar um estudo bíblico, porque a luz está brilhando e a luz é Cristo. Amém. E a lua, ela representa a igreja, que reflete a luz de Cristo, Amém. A não Sheila é? escreveu assim, linda demais. Amo a senhora, Fabiola. Obrigada, viu, Sheila, pelo carinho. Tem um versículo em, acho que é Provérbios, né, que fala que o coração alegre, ele aformoseia o rosto, né? Que a Uhum, nossa beleza possa ser da luz do Senhor, né? De manifestar Cristo, né? Que quando é a beleza exterior, quando não é essa uhum, luz, e eu toquei muito, Marco, nisso que você falou, né? Que a luz, ela, essa separação é algo que eu, olha só, né? Já estudei algumas vezes essa parte da criação, mas nunca toquei igual estou tocando agora, né? Conhecer, é o que você falou, às vezes a gente sofre, né? Não passa situações e não experimenta essa presença do Senhor por falta até de conhecer o Senhor na profundidade, como é importante, né? é Então, verdade. a separação, ela vem se aprofundando. Por isso que no primeiro momento o Senhor me ilumina, depois ele me leva a agir, né? Agora vem no quarto dia essa luz do sol, uma luz forte que realmente ilumina e dissipa tudo. Não só dissipa, como ela destrói bactérias, né? Ela destrói aquilo que pode apodrecer. Gente, é incrível realmente esse aprofundamento dessa separação. E a Minha Tite falou, sogra. ei mãe, a benção. E a Tite falou revelação profunda. Se você está achando bom esse estudo bíblico, aumenta, nos ajuda nessa corrente do bem. Chama, usa o aviãozinho aí do lado do Instagram, convida pessoas que você ama, que vão ser impactadas com essa palavra também, tá bom? Então, eu Obrigada, estava viu? falando que Cristo ele tem luz própria. Então, ele é como o sol. Cristo é o sol, ele tem luz própria. A igreja, ela não tem luz própria. Ela reflete a luz de Cristo. E a Amém. igreja está na noite, a lua está à noite. Ou seja, nesse mundo presente, um tempo de trevas, a igreja, ela é quem é responsável para resplandecer a luz de Cristo. Amém. Mas olha a situação que nós estamos vivendo hoje. Proibição dos cultos, das igrejas se reunirem por causa do coronavírus. E agora? Agora Deus tem um outro plano. Quem vai resplandecer são as estrelas. Sou Amém. eu, é você, Você. é a Fabíola. Agora chegou a hora das estrelas brilharem. Nós podemos individualmente continuar expressando
Cristo para as pessoas. Amém. Não é muito maravilhoso? Toca não. É Fazinha, ó, maravilhoso demais. Tá nos meus acabando? cálculos, a gente tem mais 15 minutos. Então, nós estamos no quarto dia ainda, deixa eu correr aqui. Tá bom? Minha prima, E se, Terezinha, seja bem-vinda. Tô feliz que você tá aqui. e Que se cada ficar um de alguma nós dúvida, possa. né? Não, eu ia De falar, se repente, ficar alguma dúvida, manda deixa pra uns cinco gente, a gente minutinhos. Fala mais responde. uns. Qualquer coisa também você termina no próximo encontro, né? É Se não der verdade. tempo, para deixar para o pessoal perguntar se tiver dúvida também. Até aqui no quarto dia, alguém queria fazer algum comentário, alguma dúvida, Alguma ou compartilhar pergunta. algo? Ou podemos prosseguir? Se quiser compartilhar também o que você ganhou, né? Se tocou em você, igual a Titi compartilhou. Amém. Vamos prosseguir? Eu tô doido para falar. É porque às vezes fica lenta a internet, então a gente fala, demora um pouquinho para chegar. A Esté tá ouvindo ali, ela tá ouvindo no celular dela, né? Nossa filha, e aí chega um pouquinho depois, né, filha? Nossos filhos estão participando também desse estudo bíblico, né? A Falei gente. para eles, para eles participarem, que ia ser rico, ia ser gostoso. Fazinha, vamos avançar. Vamos. Então vamos lá. Versículo 20 agora. Disse também Deus: Povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que será bom. E Deus Amém. os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã, o quinto dia. Então, nesse quinto dia, o que acontece é uma vida mais complexa. Eu tenho uma vida marinha, uma vida terrestre, uma vida aérea. Vocês concordam comigo que é muito mais complexo o organismo de um peixe, o organismo de uma águia, o organismo de um leão, do que o organismo, as estruturas de uma relva, Verdade. né? Então, o grau de complexidade A da relva é a vida, graminha, né? Um matinho. a relva é um matinho, é muito mais simples. Agora, se eu comparo isso com tucunaré, Fá, se eu comparo isso com uma Tucunaré é um baleia, peixe? Fala se uma eu coisa comparo isso com difícil, hein? aquela onça linda que nós já vimos, se eu Que tem comparo toda uma isso com uma águia, articulação, tem a parte óssea, né? Os sistemas da, de um animal é muito mais complexo do que o sistema do vegetal. muito mais complexo. Você lembra a experiência, Fá, que nós deixamos uma comida descongelando na janela? Eu moro em prédio, no quarto andar, e uma águia veio atraída por essa comida. E quando eu cheguei na minha cozinha, gente, tinha algo lindo na minha cozinha e apavorante, que é muito grande. Uma águia com aquelas duas garras enormes presas assim na ferragem na estrutura da janela, fazendo check, 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 check. E aquilo me deu um susto, mas foi maravilhoso, uma maravilhosa cena. E no dia seguinte, pela manhã, eu falei para a Fabiola, né, Fá? Ele contou para todo mundo e ficou que pena que vocês não viram, tal. Foi. E na manhã seguinte eu comecei a orar, agradecendo a Deus pela aquela maravilha, pela natureza, pelo que ele criou, e pedi a Deus uma segunda chance de ver aquele animal. Ele Na falou assim mesma pra hora, né, gente, Fá? ele falou assim, eu pedi a Deus para me permitir contemplar a criação dele de novo através daquele animal. Aí Na a mesma bichona hora. veio na janela. Ele A ficou janela louco, fechada, ela graças bateu a as asas Deus. na janela e eu corri lá e pude vê-la novamente. Não foi, Fá? Ficou louco Então, dentro de casa. assim, agora, nesse quinto dia, nós cristãos podemos experimentar uma vida de Cristo mais complexa dentro de nós. Ô, Mo, Lembra que Paulo falou? aqui não Oi. fala de separação mais, né? É,
Agora a vida está crescendo. Eu já, Ah, eu já tenho um ambiente, eu já tenho um sol. Por exemplo, é, antes eu discutia com a minha esposa. Agora eu tenho um sol brilhando em mim, me levando a ter uma postura transformadora. O Cristo que havia em mim não é mais uma criancinha, mas já está um adolescente. Então eu posso ter experiências mais complexas, mais ricas, mais grandes, mais grandiosas. Certo? Lembra que eu iniciei essa live dizendo que Paulo escreveu aos Gálatas: de novo eu sofro por vós as dores de parto, até Cristo ser formado em vós? Você imagina a geração do ser humano dentro do organismo da mulher. Aquelas duas células se fundem e aí, por meio da meiose, vai se multiplicando células e células e formando o feto. meiose. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, até a criança ser formada e nascer. Então, no quinto dia, eu tenho uma vida de Cristo dentro de mim mais rica, mais complexa. Eu já não me satisfaço, veja se não é a sua experiência. Você já não mais se satisfaz com uma palavra, com uma sopinha rala, que alguém fala de forma muito superficial da palavra de Deus. Você já está mais sedento Eu por quero uma algo palavra mais mais profundo. profunda, algo mais denso, algo mais complexo. Você quer crescer em vida, você quer conhecer o ministério de Deus, você quer conhecer a vontade do Senhor, você quer crescer em vida. Uma coisa interessante que você falou aqui, amor, você falou assim, agora eu falei assim, aqui não tem mais a separação, né? Separação da luz e trevas, águas de cima e águas de baixo, da porção seca. Aí você foi e falou, porque agora tem um ambiente propício para a vida crescer, né? E que cada um de nós possa ser esse ambiente propício para que a vida do Senhor Amém. cresça, amadureça, né, em você. Que a gente passe desse estágio de estar só separando entre, isso aqui é maldição, isso aqui é bênção, isso aqui eu pratico, não é bom. Que hoje eu estava compartilhando com uma pessoa, eu falei que eu me sinto todo o tempo conectada com o Senhor hoje. Né? Eu estou aqui fazendo uma live no conteúdo cristão, falando da palavra de Deus, mas quando eu estou praticando outras coisas também, o Senhor está comigo. É igual esse garfo aí, já que o Marco deu esse exemplo, que não precisou aparecer uma pessoa para mim falar. Eu devolvi porque essa vida do Senhor em mim me constrange. E Deus, ele não combina com a injustiça. Ele não Não. combina com a mentira. E à medida que ele já tomou em mim esse espaço onde eu quero praticar as virtudes de Deus na minha vida, eu também quero conhecer Deus de forma mais profunda. Eu também quero Amém. conhecer as verdades de Deus de forma a me tornar constituída dele. Isso Eu não mesmo. fico satisfeita de só saber que eu sou salva. Eu amo ler a Bíblia, eu preciso da palavra de Deus. E muitas vezes eu leio algumas coisas e não entendo, mas eu prossigo na leitura. Eu lembro que quando eu lia genealogia, fulano que nasceu de ciclano, que nasceu, que gerou a não sei quem, que eu ficava assim, nossa, dá vontade de pular. Quando ia falando sobre a obra que foi feita do templo, aí falava o material X, a pedra, o ouro, eu também tinha vontade de pular. Hoje eu não quero pular nada, porque Deus tem se revelado assim nas entrelinhas ali, talvez naquele versículo que você acredita, que não entendeu, Deus quer se revelar para você. Eu tenho compartilhado muito com o Marco, né? Todo dia o Senhor fala algo comigo, né, amor? Quando eu estou fazendo a É leitura da verdade. Bíblia. E aí eu compartilho com ele, porque antes eu só tirava dúvida. E agora eu Hum. percebo, o Senhor nos quer para viver em rebanho. Nós somos ovelhas. O mesmo rebanho, um corpo só. O Senhor quer que nós vivamos em rebanho. Mas cada um de nós precisa aprender a ouvir a voz desse pastor. Amém. Ele, né, a voz da outra ovelha. É a voz do pastor que nos chama e andar juntas, mas Amém. ouvir a voz do pastor. Né? Então, eu Amém. agora tenho que ser esse ambiente propício para Deus crescer. Para o Senhor, ele realmente encontrar espaço para ele produzir, encher essa terra, né, amor?
Amém. E Fá, agora vamos chegar no sexto dia, né? Quase No acabando. sexto dia tem algo maravilhoso. Falou assim: disse Deus, no versículo 26. Também disse Deus: façamos o O homem. homem à nossa Uau! imagem. Façamos o homem à nossa imagem. Não é Asa, Ali, mas não? nesse verbo A façamos, Ellen, amém, Ellen. Ellen. Nesse verbo façamos, plural, né? Tem três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, em plena Amém. harmonia. Não há discussão, não há desentendimento, há uma plena harmonia. E eles três, numa reunião perfeita, num concílio, em acordo, eles falam juntos: façamos, Façamos o homem. façamos a Lude, façamos a Ellen, façamos a Fabiola, Façamos o conforme a nossa imagem e Rodrigo, a semelhança. Tite, o E- Glauber. Façamos, ó Senhor Jesus, que delícia. Então, finalmente, Cristo foi formado em nós. Esse sexto dia ele representa o Cristo expresso e formado em cada um de nós. Quando eu Amém, chego no meu trabalho, não chega o Marco Aurélio, tem que chegar Cristo, amém. porque Cristo foi gerado em mim. Quando eu estou aqui em casa, não sou só o esposo da Fabíola, o pai do Lucas, da Esther, é Cristo chegou. E o mesmo ocorre com a Fabíola e o mesmo com cada um de vocês. Amém. Se permitirem a vida de Cristo crescer em vocês. Se permitirem crescer em fé. Lá em Romanos fala que a fé ela vem pelo ouvir e E ouvir a ouvir palavra de Deus. a palavra de Deus. Então tem um princípio aí. O que você ouve gera fé. O que você ouve gera crença. Vocês concordam? Então, se você ouve notícias de morte, de O tempo tragédia, todo fica buscando se alimentar disso, né? você está trabalhando a fé da morte. Ô, Marco, um dia eu compartilhei isso há muito tempo atrás, ano passado, foi algo que me tocou muito. O que que é fé? Fé sou eu trazer à existência aquilo que ainda não existe. Uhum. É acreditar naquilo que não vejo com meus olhos, mas eu acredito que já existe. E a fé não é acreditar só em coisas boas, só no Senhor, em toda obra que Deus tem para você. Como o Marco falou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Isso é fé. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é só nas coisas boas. Muitas vezes eu estou vivendo uma fé em coisas negativas, que tá tudo ruim, que tudo vai ficar péssimo, que as coisas ruins vão acontecer na minha vida e eu vou alimentando tanto disso que eu perco a fé na palavra de Deus, nas É, promessas de Deus para mim, nas promessas de Fá, Deus para você. é uma métrica que não falha. O que você ouve gera sua fé. Então, se a gente só ouve notícias ruins, a nossa fé ela é voltada para acreditar no que é ruim. Se você recebe um telefonema às 2 da manhã, sinceramente, você acorda achando que vai receber uma boa notícia ou uma má notícia? A resposta está na sua fé. Do que você alimentou a sua fé? Então, meu amado, minha amada, Ô, amor, nós mas você pegou precisamos, pesado aí com esse telefonema 2 horas da manhã, moço. mas tem que impactar, né, Fá? Tem que impactar. Tem que impactar. Eu tô falando isso porque eu me treino para isso. É É, porque eu treino a ó, minha esse mente para homem, isso. deixa eu falar o treino desse homem. Ele tem uma história de Davi, que Davi na guerra, ele estava assim, ele estava numa situação onde ele ficou numa emboscada, então ele poderia ser morto, né? E ele era ungido do Senhor. Ele já era rei, amor? Não. Não, né? Aí Davi foi lá e fingiu de louco, começou a babar, espumar a boca Fá, e fez. faltam 28 segundos. Vamos fazer uma Nossa, oração e encerrar? sério? Você não viu É, que faltava 2 minutos? não Você avisou quer? agora.
Quer encerrar e voltar e a gente conclui? Falta só mais um, o sétimo dia, né? Pode ser, gente? A gente volta, encerra para ficar gravado, amor? A gente Então tá bom, volta e então. conclui. Faz oração e encerra. Sim.